Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Ruth, é onde nós vamos tirar nossa reflexão nessa manhã. Abra a sua Bíblia no livro de Ruth, logo depois de Juízes, antes de Samuel. Livro de Ruth. Eu quero ler o primeiro capítulo com vocês hoje. Livro de Ruth, no primeiro capítulo, quando diz assim, Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, nessa manhã tua palavra encontre espaço no nosso coração para nos edificar, para nos exortar, para nos encorajar, Pai. A gente ouça a tua voz nesse dia. E a minha oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero lembrar que nós estamos estudando essa série Lições de Vida, né? Tem falado um pouquinho sobre alguns personagens, de onde a gente pode tirar lições, lições para imitar, lições para evitar, né? Alguns são bons exemplos, outros maus exemplos. E hoje eu quero falar sobre Noemi. Embora o livro seja de Ruth, a personagem principal seja Ruth, eu queria olhar com vocês nessa manhã para Noemi, porque Noemi tem uma das histórias mais dramáticas da Bíblia. O seu nome
significa feliz, mas a sua história é marcada por grandes perdas e grandes traumas. Ela viveu no período mais turbulento da história de Israel, que foi o período dos juízes. Um período de 350 anos que começou com a morte de Josué e durou até a coroação de Saul. Tempo de instabilidade política, tempo de colapso moral, tempo de infidelidade espiritual, tempo de insegurança para as famílias, tempo de apostasia religiosa. E Noemi enfrentou muitos dramas na vida. E hoje eu queria destacar alguns desses dramas. E olhar para a história dessa mulher e ver como que ela foi lidando e reagindo a essas histórias. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Noemi foi atingida pelo drama da pobreza. Não é? Quando a gente leu aí em Ruth, o primeiro versículo, diz que na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Ela fazia parte de uma família rica de Belém, a terra onde mais tarde nasceu Davi, berço onde o próprio Filho de Deus nasceu. Belém significa casa do pão, mas houve um dia em que faltou pão em Belém. A cidade deixou de ser um celeiro para ser um lugar de desespero e fome. A casa do pão estava com as prateleiras vazias. A crise se instalou e atingiu os pobres e os ricos. Houve falta de pão na casa do pão. Os tempos áureos haviam ficado para trás. Agora as pessoas procuravam pão, mas só viam fornos vazios. A fome era a vara da disciplina de Deus. O povo de Deus havia abandonado a aliança. Os termos da aliança eram bem claros. Obediência significa bênçãos. Desobediência resulta em mortes. E eles estavam sofrendo as consequências da sua desobediência. E uma dessas coisas foi a fome, foi a dificuldade financeira, foi a pobreza. Segundo lugar que eu quero destacar aqui na vida de Noemi é que Noemi foi atingida pelo drama da imigração. Quando a gente lê o versículo 2, o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Então Elimeleque e Noemi, com seus 2 filhos, fugiram de Belém e foram para Moabe. Eles fugiram da crise. Eles não quiseram enfrentar as dificuldades que o seu país estava passando. Eles apostaram que a crise era irremediável, que o caminho era a fuga. Essa era a única rota de escape para eles. E aí então eles emigraram para um outro lugar. Mas nem sempre fugir é a melhor opção. Abraão fugiu para o Egito e ali quase acabou com seu casamento. Às vezes o enfrentamento da crise é melhor do que a fuga. Fugir não é uma escolha segura. Ir para um lugar desconhecido, às vezes, não é o melhor caminho. A família de Noemi buscou sobrevivência numa outra cidade, no meio de um outro povo, num lugar aparentemente melhor, mas o que ela encontrou foi a doença e a morte. Eles buscaram segurança, mas encontraram a perda total. A solução não é fugir na hora da crise, não é desistir de esperar, não é pedir o divórcio, não é chutar o balde. Hoje parece que a maioria das pessoas e a maioria das famílias desaprenderam a arte da paciência. Muitos não sabem mais lidar com as tensões, com as situações difíceis, né? Eles brigam, eles rompem, eles se separam ao sinal da primeira crise. O casamento é assim, o casamento tornou-se descartável. O primeiro grande problema acabou, encerrou, terminou, né? Os casais estão juntos até a primeira briga, até o primeiro desentendimento. E assim a gente faz no trabalho, e assim a gente faz na igreja. O primeiro grande problema, a primeira tensão, a gente chuta tudo para o alto. Ah, esse trabalho não me serve, né? Ah, essa igreja não me serve. Ah, esse pastor não me serve. Ah, esse rebanho não me serve. E aí a gente quer mudar, quer fugir, quer ir para um outro lugar. E às vezes esse nem sempre é o melhor caminho.
Terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que Noemi foi atingida pelo drama das perdas. Os versos 3 a 5 falam assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Então Noemi ficou viúva e sem filhos. Em terra estranha morreram seu marido, mais tarde os seus 2 filhos. Ela saiu para buscar vida, mas o que ela encontrou foi morte. Saiu para encontrar sobrevivência e encontrou luto. Saiu para fugir da crise, mas deu de cara com ela. Ficou viúva, sem filhos, pobre, em terra estranha. Ela sofreu as mais profundas perdas. Perdeu não apenas coisas, perdeu pessoas. Perdeu não apenas dinheiro, perdeu seus relacionamentos. Perdeu não apenas o supérfluo, perdeu aquilo que lhe era essencial. Noemi viveu o drama da solidão. Ela ficou sozinha numa terra estrangeira. Não tinha a quem recorrer, não tinha um parente em quem buscar ajuda, não tinha marido, não tinha filhos, não tinha parentes, não tinha dinheiro. Estava absolutamente só. Em quarto lugar, Noemi foi atingida pelo drama da despedida. O versículo 11 e o 14 dizem assim: disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Noemi perdeu o que havia levado para Moabe, seu marido e os seus 2 filhos, e agora está prestes a perder tudo o que havia encontrado em Moabe, as suas 2 noras. Ela está se despedindo das únicas pessoas que tinham ligação com ela. Ela está se despedindo das únicas pessoas que podiam lhe dar uma esperança, uma descendência. Ela está rompendo laços extremamente importantes na vida. Ela está com o coração partido. Ela sabe que ela não tem nada a oferecer. E ela sabe que ela não tem nada a reivindicar. Ela abriu mão do marido e dos filhos sem nada poder fazer. E agora ela precisa abrir mão das noras voluntariamente. A sua história está marcada pelas perdas involuntárias e pelas perdas voluntárias. Uma história marcada por perdas. Em quinto lugar, Noemi foi atingida pelo drama da amargura especialmente contra Deus. Versos 20 e 21 dizem assim: mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamou Noemi, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Noemi está com o coração entupido de mágoa. Ela atribui todo o seu sofrimento a Deus, ela afirma que Deus descarregou sobre ela a sua mão. Ela diz que Deus lhe deu grande amargura, e foi Deus que a deixou pobre. Ela diz que o Todo-Poderoso a afligiu e se manifestou contra ela. Essa mulher, quando volta para Belém com perdas profundas, talvez a maior dela seja a perda espiritual. Ela se sente injustiçada por Deus. Ela se vê vítima não do inimigo, ela se vê vítima de Deus. Ela atribui toda a tragédia que desabou sobre a sua vida a Deus. Ela, como Jó, entende que Deus é quem estava dirigindo todas as coisas para atormentar a sua vida. Ela responsabiliza Deus pela tragédia, ela está com raiva de Deus. Noemi quer trocar de nome. Ela está tomada por um profundo senso de autopiedade. Ela quer que todos saibam que não pode mais ser feliz. Ela olha só para o passado e ela não tem motivo para se alegrar. Mas eu queria pegar essa história de Noemi, essa história triste de Noemi, esse mais profundo vale na qual ela se encontra,
um vale de dor, um vale de tristeza, de perdas, de amargura, e mostrar como que nasce a esperança numa situação como essa. Queria destacar 3 pontos para encerrar aqui a minha palavra nessa manhã, de como que a gente lida quando a gente está numa situação parecida com a de Noemi. Quando as coisas só estão indo de mal a pior, quando tudo está dando errado, quando a gente toma um passo, escolhe uma direção para ver se as coisas melhoram e elas pioram. Eu queria chamar a sua atenção, a partir da história de Noemi, como que a gente tem que olhar para um quadro mais amplo para perceber algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero destacar é que quando a visão do todo estiver pessimista, tire os olhos do geral e coloque-o nos particular. Então, quando a visão do todo estiver pessimista, tire os olhos do geral, do todo, e coloque-o sobre o particular. Para Noemi, o cenário grande, o cenário do todo, é de pessimismo. Existe fome, existe anarquia, existe desgraça, ela perdeu bens, ela deixou para trás família, ela deixou para trás a sua terra, ela abandonou amizades, e agora numa terra estranha ela perde o marido, perde os filhos, ela está prestes a perder as noras, ela olha para Deus e pensa que Ele está contra ela se vê completamente desamparada e sem esperança. Mas nessa saga de dramas, há pequenos eventos incrivelmente maravilhosos. A mão de Deus está nos detalhes da vida. Algumas pessoas pensam, tudo na minha vida vai mal. Mas se alguém lhes perguntar, tudo? Elas certamente verão que nem tudo vai mal. Coisas bonitas, eventos carregados de ternura, pessoas leais, muitas vezes despercebidos, estão presentes na nossa vida. Dentro dos traumas da vida, há vários sinais de esperança. Não é que tudo vai mal, é que a gente está olhando o quadro geral e parece que tudo está ruim, que tudo está fora do eixo, que nada dá certo. Mas quando a gente começa a olhar as partes, as particularidades, a gente começa a perceber coisas boas acontecendo. A jornada de Noemi e Ruth é do vale para os montes, da pobreza para a fartura, do anonimato para o reconhecimento mundial. Olhe para a sua vida e veja quanta coisa boa está acontecendo. A sua vida, a sua família, a sua saúde, seus amigos, seus sonhos. É impossível que tudo esteja mal. Tem coisas boas. Você só não está conseguindo ver. Por quê? Porque os seus olhos estão olhando sobre o todo e parece que tudo está contaminado, que tudo está azarado. Mas não é isso. E você precisa tirar os olhos um pouquinho do geral e olhar para o particular. Sua saúde não está mal, tá confuso, está com problema sério. Mas olha a família do seu lado. Olha a sua esposa, o seu marido, os seus filhos com você nessa hora. Ou o seu casamento está com problema, mas veja como que você está tendo amigos agora para te aconselhar, para te ajudar nesse momento, para orar por você. Aonde está mal e aonde está bem na sua vida? Essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse. Tira os olhos um pouco do geral e comece a olhar para o particular, que você vai ver que tem muita coisa boa acontecendo na sua vida. A segunda coisa que eu quero destacar aqui a partir do estudo de Noemi, que quando o seu coração estiver apertado de dor, olhe para o amor das pessoas que estão ao seu lado. Então, quando o seu coração estiver apertado de dor por causa das perdas, das dificuldades, olhe para o amor das pessoas que estão ao seu lado. Olha o que diz aqui os versos 16 e 17. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei.
Teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Uma das mais belas declarações de amor que nós temos na Bíblia não é de um noivo apaixonado para sua amada ou de uma noiva romântica para o seu amado, mas é a declaração de uma nora viúva para sua sogra estrangeira, viúva, pobre, sem filhos. Linda declaração de amor. Noemi foi uma sogra que tratou as noras com respeito, com amor. E quem planta amor, colhe amor. Quem semeia amizade, colhe amizade. Ela ganhou suas noras para Deus. Ruth abandona seus ídolos para servir o Deus vivo. Noemi foi uma sogra que, ao casar os filhos, não os perdeu para suas noras, mas ganhou 2 filhas que não tinha. Nesse tempo de perdas, esses relacionamentos foram a grande âncora da esperança na vida de Noemi. Ela investiu e agora estava colhendo os frutos doces do amor. Muitas mulheres, por não cultivarem um bom relacionamento com as noras, passam a velhice sozinhas e amargas. Na hora da crise, nós precisamos ter amigos. De nada adianta você atropelar as pessoas por causa dos seus interesses. E conta na hora da aflição ter gente do seu lado que diz: aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. Eu não vou sair do seu lado. Se você estiver lá embaixo, eu vou estar lá com você. Se você subir lá para cima, eu vou estar lá com você. Não importa o que aconteça, nós vamos estar juntos até o fim. Olha que coisa maravilhosa. Bênção de Deus na vida dessa mulher. Por último, quando você olhar para a vida e não enxergar um sentido, atente para o fato de que Deus é sábio, poderoso, e Ele é bom o suficiente para transformar os desastres da vida em vitória. Então, quando você olhar para a vida e não enxergar um sentido, atente para o fato de que Deus é sábio, poderoso e bom o suficiente para transformar os desastres da vida em vitória. Tá? Então, não se esqueça disso. É possível que a vida o tenha levado por caminhos difíceis, por perdas enormes, por sofrimento avassalador. Noemi perdeu sua terra, sua gente, seu marido, seus filhos. As tragédias vieram sobre ela como avalanches. Mas quando tudo parecia perdido e sem sentido, Deus estava escrevendo uma linda história na vida dessa mulher. Aquela família estava sendo levantada para ser precursora do Messias. O momento presente tem desdobramento no futuro que nós não podemos prever. O que Deus fará por meio de um filho seu, de um neto? O que está projetado no futuro que depende da sua atitude agora? Quando as coisas parecem sem sentido, com Deus elas fazem todo sentido. Ele continua no trono construindo a nossa história. A prisão de John Bunyan e o clássico livro que ele escreveu, O Peregrino, revelam que Deus transforma vales e desertos em mananciais. As prisões do apóstolo Paulo nos deram as suas cartas escritas a partir da prisão. O exílio do apóstolo João nos deu o livro do Apocalipse. Por isso eu quero encerrar por aqui mostrando como que nós podemos tirar lições, até mesmo de uma vida cheia de traumas, como a de Noemi. Não importa o tamanho das suas perdas ou lutas, você só será uma pessoa amargurada se você quiser. Só se você quiser. Deus usa as nossas lutas, perdas, traumas, dramas para fazer grandes coisas na nossa vida. Não precisamos nos tornar pessoas amarguradas. Próxima semana, eu quero continuar olhando para Noemi. Eu quero tirar alguns princípios dessa história para nós lidarmos com as incertezas do futuro. Amém?